É, pessoal, tivemos mais novidades do Snyder Cut. E se teve novidade do Snyder Cut, vai estar aqui na Batcaverna. Teve duas coisas muito importantes. Um teaser novo focado no Aquaman e uma nova imagem que mostra a evolução do CGI do Snyder Cut envolvendo o Darkseid. E para variar, é óbvio que uma imagem do Snyder Cut deu toda uma discussão, toda uma treta na internet, porque o CGI pode estar bom ou pode estar ruim. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar tudo isso. Bora pra vinheta! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário sobre o que vocês acharam desse visual do Darkseid. A sua opinião ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar aqui pelo react do teaser do Aquaman. Esse teaser do Aquaman eu tenho certeza que o pessoal do canal Piuí vai adorar. Aquaman, Arthur Curry. Olha, Vulco. Olha aquela imagem que ele tinha soltado há anos lá no... Finalmente a gente tá vendo. Olha! Vamos, Aquaman! Símbolozinho do Aquaman! E assim, é legal ver esse teaser porque tem essa imagem, dele de lado, que é uma imagem que ele tinha soltado lá anos atrás. Acho que foi uma das primeiras coisas que a gente viu da Liga. E agora, depois de tantos anos, a gente tá finalmente vendo tudo isso completo. Mas sobre o Aquaman dentro do Snyder Cut, eu acredito que não vai mudar tanto a história dele assim. O que realmente dá pra esperar do Aquaman não é uma nova história dele, nem nada disso. É mais cenas de ação. Porque no filme do Joss Whedon, quando ele vai enfrentar o Lobo da Steppe debaixo d'água, é uma luta muito rápida. Dá pra claramente ver que tinha mais coisas ali, mas pra privilegiar o ritmo de 2 horas, eles acabaram cortando um monte de coisa dessa luta. E também tem aquele marinheiro que o Aquaman salva no meio do filme, que é o que faz ele perceber que de fato tem alguma coisa acontecendo na Terra e faz ele ir pra Atlântida. Então, agora vamos falar da parte mais polêmica na minha opinião. Porque de ontem pra hoje foram divulgadas várias novas imagens do Snyder Cut. E entre elas tem essa imagem aqui do Darkseid final, versão Uxas, quando ele invadiu a Terra lá naqueles flashbacks. Só que essa imagem aí gerou toda uma polêmica nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Twitter, porque essa imagem é praticamente a mesma que a gente tinha do Darkseid de alguns meses atrás. Que é essa daí que vocês estão vendo. Ou seja, se a gente colocar as duas imagens lado a lado, e também colocar a versão original em preto e branco, que a gente também já tinha visto, nós vamos ver claramente a evolução do CGI do Snyder Cut. E assim, como é Snyder Cut, cada uma dessas 3 imagens, quando foi divulgada, gerou toda uma polêmica na época. A preto e branco teve meme, falando que o Snyder Cut não existia porque era aquilo dali. A intermediária virou meme, porque parecia uma capa de um jogo do Nintendo 64. E que os gráficos pareciam coisa de PlayStation 2. E agora a última vira polêmica porque ele parece um inimigo do God of War lá no PlayStation 4. E assim, velho, qual que é a conclusão que eu chego com isso? É de que o pessoal na internet nunca tá satisfeito com nada. Quando era preto e branco, obviamente não estava finalizado, mas era um indício de que o Snyder Cut de fato existia. Mas algumas pessoas provavelmente nem se importavam e só falavam mal, porque isso dá clique pra elas. E daí veio a intermediária, que de fato não era o CGI finalizado ainda. O próprio Zack Snyder, se eu não me engano, no DC Fandom, falou que os efeitos não estavam finalizados. Mas isso impediu uma parte da internet de ficar falando mal do CGI? Claro que não. E daí a gente tem esse terceiro, que, cara, com certeza dá pra ver uma grande evolução da imagem 2 pra 3. E, gente, olhando a imagem final, cara, pra mim tá muito bom. Assim, eu sei que ainda é um CGI, nunca vai ficar perfeito com um orçamento de 70 milhões de dólares, mas eu, quando vejo isso, não acho que tá muito distante dos outros efeitos CGI que a gente viu em Liga da Justiça ou mesmo nos filmes da Marvel. O que eu quero dizer é que tá mais ou menos no padrão de Hollywood. Não tá mais naquele padrão que é, meu Deus, que coisa horrível, nunca quero ver isso daí. Não, tá dentro de um padrão normal, aceitável. Sim, talvez algumas pessoas reclamem disso, mas eu, Gabriel,
final, acho que tá muito bom. Porque quando eu vejo essa imagem, eu só consigo pensar no trabalhão que é fazer esses negócios em 3D, remodelar, exportar, renderizar. Cara, é uma função. E pra chegar nesse nível aí, que a luz no corpo dele já tá muito mais natural, cara, é muito trabalhoso de fazer isso. Então assim, ó, eu não gosto de criticar CGI, mesmo aqueles que são mais ou menos, porque eu sei o maldito trabalho que é fazer esse tipo de coisa. E eu também não gosto de ser comentarista de CGI. Vocês podem olhar os outros vídeos que tem aqui na Batcaverna, eu sempre deixo pra falar do CGI no final, ou às vezes eu nem falo. E por que que eu faço isso? O efeito especial é importante, faz parte da imersão, mas a gente chegou num nível que eu acho que até o nota 7 já é muito imersivo, já é muito bom. E tem algumas situações que pra ficar melhor, é só se você começar a misturar efeito prático com efeito especial. Mas esse daí não é o caso do Darkseid do Snyder Cut. Então não adianta ficar criticando, pedir um efeito mais prático em cima do Darkseid, porque não vai acontecer. Não foi filmado desse jeito. Então, pra mim, isso não faz muita diferença nesse momento. Olha, já tá bom o suficiente. Para algumas pessoas vai ser muito bom, para outras pessoas talvez seja mais ou menos, mas eu vejo que dentro da normalidade dos filmes de Hollywood, isso daí é o padrão deles. E assim, ó, de tudo que eu vi dos efeitos especiais do Snyder Cut, só teve uma cena que de fato eu vi e falei, não acho que isso tá muito bom. Que é essa cena aqui do carro explodindo atrás do Barry quando ele salva a Iris. Essa daí é a cena que eu acho que o CGI não tá tudo isso. Contudo, entretanto e todavia, é importante dizer que a gente não viu essa cena final no filme. É bem possível e provável que ela ainda seja finalizada pro Snyder Cut. Afinal, o Darkseid lá do primeiro trailer do Aleluia para esse final acabou mudando bastante. Sendo assim, tudo leva a crer que essa cena do carro também acabe mudando um pouco. E assim, gente, mesmo que não fique perfeito, quem na face da Terra tava com expectativa que com 70 milhões de dólares iria dar para fazer o efeito especial nível Vingadores Ultimato, que os caras gastaram 500 milhões de dólares para fazer? Nunca, gente. Não dá para se iludir e pensar que vai ser o efeito dos Vingadores Ultimato, porque para fazer o efeito dos Vingadores Ultimato, você precisa de dinheiro, você precisa de pessoas, você precisa de computadores. E o Snyder Cut teve tudo isso, mas de uma forma muito mais limitada. Então eu vejo que sendo bom, muito bom o efeito especial, já tá sensacional pro Snyder Cut, porque já é praticamente inacreditável que eles deram dinheiro para refazer todas as cenas do Lobo da Steppe. E vai dizer que o efeito do Lobo da Steppe não tá muito melhor nesse filme do que era no Liga da Justiça lá do Joss Whedon. E sim, todo mundo vai ter sua opinião. Alguns vão achar que CGI é a coisa mais importante de um filme. E outras pessoas vão relevar e dizer que não é tão importante assim. E eu dou um exemplo da Marvel. Pantera Negra não tem bons efeitos de CGI. A cena final do Pantera contra o Killmonger é um efeito especial ruim. Mas o que realmente está importando naquela luta não é o soquinho que ele está dando, é o embate entre o herói e o vilão, que é sensacional. Tem toda a carga dramática e história que foi culminando para essa luta final. Então isso é meio que passar o pano pro efeito especial, quando a história e o vilão realmente conseguem se destacar e passar algo maior, né, pros heróis. E eu fielmente acredito mais nisso. Primeiro vem o conteúdo, a ideia da luta, o conceito do que tá acontecendo, e depois em si vem a luta. Ah, Gabriel, mas você tá passando pano pro efeito especial do Snyder Cut. Olha, eu tenho convicção que algumas pessoas vão achar isso, mas eu não faço isso só com Snyder Cut. Pô, agora teve o WandaVision, o episódio final. Não teve lá esses grandes efeitos. Eu falei mal na minha crítica? Não, eu não falei, porque a luta da Wanda com a Agatha é muito legal. O embate entre elas é muito legal. Pra mim isso é muito mais importante. O próprio Mulher Maravilha 1984. A luta final da Diana com a Mulher Leopardo é um efeito horrível. Mas eu falei lá na minha crítica, não tô nem aí pelo efeito especial. Eu tô olhando o contexto da batalha e as coisas que estão acontecendo. E isso verdadeiramente é o que eu acho que a gente deveria apreciar nos filmes. O que eles estão tentando fazer? Porque às vezes uma visão é extremamente limitada pelo orçamento que você tem. Às vezes não é possível fazer o que você realmente quer fazer. E hoje, infelizmente, eu vejo muito youtuber ou mesmo críticas de sites especializados, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, começando uma crítica de filme de super-herói falando do CGI. Gente, peraí. O CGI pode ser importante, mas ele não pode encabeçar nenhuma crítica, seja lá qual for o filme. Porque antes do CGI tem o roteiro, tem a história, tem a fotografia, tem a interpretação dos atores,
tem as roupas, tem um trilhão de coisa que vem antes do CGI. Ah, Gabriel, mas você falou mal lá do CGI, lá do Doomsday, lá no Batman vs Superman. E olha, esse caso é bem específico, porque eu já vi que teve muita gente comparando esse CGI do Darkseid com o Doomsday. Pra mim, são cenários completamente diferentes. O problema do Doomsday no Batman vs Superman não é o efeito em si, o como que ele fica encaixado na tela. É o design do Doomsday. Que quando ele aparece pela primeira vez, aquele momento do impacto que você enxerga ele tá com um visual completamente diferente do que as pessoas conhecem o Doomsday. E durante a luta dele, ele vai se transformando e no final ele tá com um visual um pouco melhor. Mas ainda assim, muito longe do Doomsday que a gente conhece. Então, no caso do Batman vs Superman, o grande problema pra mim não é o efeito CGI do Doomsday, e sim o conceito, o design do visual dele quando ele aparece pela primeira vez. O pessoal na época ficava comparando com Tartarugas Ninja. E poxa, só aconteceu essa comparação porque o design, a ideia do Doomsday, ela nasceu meio torta. Dava pra fazer uns 4, 5 desenhos a mais do visual do Doomsday, pra quando fosse adaptar ele na tela, você fizesse algo talvez um pouco mais parecido nos quadrinhos, ou talvez um pouco mais ameaçador. Mas o visual que acabou sendo escolhido não foi um visual bom. E olha só isso que eu vou falar, talvez algumas pessoas se surpreendam, mas cinema é um trabalho coletivo. Se o cara do design começa torto, o efeito especial vai terminar torto. Se o roteiro de um filme é torto, o melhor diretor do mundo talvez não consiga salvar o filme. Tudo é uma grande cadeia hiperconectada. Nunca existe apenas um culpado. Existem vários. Então, no caso do Doomsday, você pode criticar o líder da equipe visual, do concept art, do efeito especial, ou o próprio Zack Snyder, que no final aprovou tudo isso, mas nunca vai ser culpa de uma única pessoa. E é o que, infelizmente, alguns não conseguem entender. Enfim, eu tô falando tudo isso porque eu não concordo exatamente com as críticas do CGI. Porque eu acompanho vários grupos de DC dentro do Facebook e do Twitter, e o pessoal, da forma mais debochada, postava essa foto última aí do Darkseid e metia um monte de kkkkkkkkkkkk, como se fosse o pior trabalho do planeta Terra. Não, mas pera aí, vamos respeitar todo mundo que trabalhou no filme e tentar analisar de forma isenta o que realmente está acontecendo nessa imagem. Sinceramente, tá horrível pra vocês? Porque pra mim não tá. Eu não acho que tá perfeito também. Dava pra ficar melhor. Mas talvez o dá pra ficar melhor fosse necessário mais 10 milhões de dólares pra fazer. E eu entendo que talvez seja impossível fazer isso. Mas hoje na internet, aquela coisa que tá no meio termo, que é a nota 7, ela é sempre puxada pra baixo. O 7, na opinião da internet, vira 6, vira 5, vira 4. E se for algo que tem o Zack Snyder, aí vai pra nota 1, né? Porque ninguém pode aceitar que o Zack Snyder tem um trabalho bom. Olha, eu não acho que seja por aí. E eu fico meio indignado com tudo isso, porque se fosse comigo, eu iria ficar chateado. Principalmente se eu fosse um dos caras que montou esse 3D aí. Porque o cara fez um bom trabalho. E no final, corre o risco dele ficar catando na internet só comentário de ódio em cima deles, porque não é no nível do Thanos. Pô, daí sim que realmente é uma grande injustiça. Enfim, isso tudo é minha opinião, gente. Não levem muito a sério a minha opinião. Aliás, eu tô curioso pra ver a opinião de vocês. O que vocês acharam desse Darkseid? Tá melhor? Tá pior? Pode ficar melhor? Por favor, comentem aí. E esse foi o vídeo com a evolução do CGI do Snyder Cut e a reação do teaser do Aquaman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!